Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Voltei a fazer vídeos, né, como prometido. Irei falar sobre como eu descobri que eu tenho transtorno de déficit de atenção e como eu descobri que eu tenho ansiedade crônica, como, na verdade, é a tag, né? Transtorno de ansiedade generalizada. De lei não pode faltar meu chazinho, né? Então vamos lá. Gente, de 14 para 15 anos, eu descobri que eu tinha. Descobri não. A gente teve uma suspeita que eu tinha algum problema, algum problema com atenção, referente à atenção, que é o transtorno de déficit de atenção e ansiedade. E a escola pediu para passar com o médico, por conta que eu tirava notas baixas, eu dormia na aula, não me concentrava, é, zero atenção, não conseguia tirar notas boas. No meu primeiro ano do colégio, eu fiquei em uma nota azul e todas as outras vermelhas. E assim, sempre nas escolas eu sempre soube que tinha alguma coisa estranha comigo. Eu sempre soube que tinha algo de diferente comigo. Porque eu sabia que eu não conseguia aprender igual as outras crianças ou igual as outras pessoas, porque eu tinha o meu tempo de aprender, o meu ritmo de aprender. E eu acabava não conseguindo aprender. E muitas das vezes eu acabava sendo zoada por não prestar atenção, por deixar de lado as coisas pra fazer outras coisas. Eu não era aquela criança hiperativa que saía do lugar, atrapalhava outras crianças, mas eu deixava de fazer aquela lição pra desenhar na carteira, pra fazer qualquer outra coisa que não seja referente à aula ou qualquer coisa referente ao que eu estava fazendo que era pra ter atenção, né? Então, em julho de 2015, a gente foi numa neuropsicóloga. Minha família foi na neuro, me levou na neuro para descobrir o que eu tinha, descobrir o que estava acontecendo, o porquê disso. Então a gente, assim, eu, a médica e a minha família começamos a fazer o tratamento para descobrir o que estava acontecendo. Tá, e aqui eu vou ter uma colinha, gente, que eu anotei mais ou menos as coisas para falar especificamente para vocês certinho, sem errar. E eu vou resumir um pouco da minha vida antes disso, né? Como todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas daqui do canal sabem, eu sou filha adotiva dos meus pais, então eu não sei minha genética, eu não sei se isso é da passado de mãe pra mãe, mas sempre teve comigo a ansiedade e o transtorno de déficit de atenção, sempre teve comigo desde novinha, sabe? Assim, comigo, assim, não que a gente não notou antes, mas a gente notou nessa fase mais eu crescida, sabe? Mas eu sempre soube que eu tinha alguma coisa de diferente das outras crianças, dos outros adolescentes. E assim, com 3 meses eu descobri que eu tenho asma, rinite, sinusite, bronquite. Com 10 dias até os meus 6 meses eu tive mioclonia do sono, que seria espasmos. Eu nasci prematura, então eu nasci de 6 para 7 meses, com 1,7 kg, 1,9 kg. Eu vou ver se eu acho uma foto e deixo mais pro final do vídeo, ou eu passo agora, pra vocês verem. E assim, com 10 meses, até meus 3 anos de idade, eu tive terror noturno. E terror noturno é tipo quando a criança tá dormindo e ela meio que. Como eu posso explicar pra vocês? É como se a criança tivesse um pesadelo e, tipo, ela estivesse dormindo. Ela tá dormindo e tá tendo como se fosse um pesadelo que não é um pesadelo. Ela meio que chora, 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 chora. É um distúrbio do sono isso. Chora, chora, chora muito. Ela grita, ela. Assim, eu era muito bebê, então eu gritava muito, eu chorava muito e logo depois eu acordava e não lembrava de nada, 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 nada. Eu não lembrava de nada do que tinha acontecido. Como, por exemplo, o pesadelo, você acaba lembrando, você acaba acordando e lembrando daquilo que você tá sonhando, mas a paralisia do sono não. Seguindo, em julho de 2015, eu descobri que eu comecei esse processo, né, de descobrir como o que estava acontecendo, né? E assim, a gente fez vários testes
E eu descobri que eu tenho ansiedade e o transtorno de déficit de atenção. E eu vou explicar pra vocês mais ou menos a experiência que eu tive, que eu tenho com ansiedade. Eu vou explicar mais ou menos, resumidamente, o que é o transtorno de ansiedade generalizada e o TDAH. Gente, então, o transtorno de déficit de atenção, ele é especificamente com a sigla TDAH, que significa transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. O meu caso é eu não tenho hiperatividade, que no caso seria a criança levantar, fazer e incomodar um amigo e se distrair mais ainda. Mas no meu caso eu se distraio muito. E assim, eu prefiro. Não é que eu prefiro, gente. É que assim, aquilo que eu não consigo aprender, meu cérebro automaticamente pensa em outra coisa pra fazer. E assim, alguns dos sintomas do TDAH é a desatenção, a hiperatividade, mas no meu caso eu não tenho, e a impulsividade. Então eu sou muito impulsiva, gente. Muito impulsiva. Tipo, demais. E assim, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, faz 6 anos que eu descobri efetivamente que eu tenho esse problema. E faz 5 que eu passo no psiquiatra por conta que o meu grau de impulsividade, o meu grau de TDAH e o meu grau de ansiedade já estava num estágio que assim que eu fazia muita besteira por impulsividade, eu ia na onda das outras pessoas. E assim, eu tomo muitos remédios pra isso. Eu tomo Ritalina, que é um antidepressivo. Eu tomo um outro antidepressivo pra enxaqueca, porque dos 6 aos 12, 6 aos 12 não, dos 9 aos 12 eu tive enxaqueca todos os dias, então eu tomo dois antidepressivos, três na verdade, né, que é o escitalopram. Eu não sei se ele é antidepressivo, né, eu vou dar uma pesquisada. O escitalopram, ele me ajuda a desligar meu cérebro para eu conseguir dormir. Então a Ritalina é para atenção, para eu conseguir parar, sentar, fazer as coisas. E o escitalopram é para conseguir mais ou menos desligar o meu cérebro. Então toda noite eu uso para dormir, para ele pelo menos abaixar a atividade do meu cérebro. E assim, a minha ansiedade, que é a TAG, ela é uma ansiedade excessiva e uma preocupação exagerada com tudo que acontece no dia a dia. E assim, quem tem a tag geralmente ele tem de esperar tudo que é de coisa ruim que vai acontecer no dia. E ele é extremamente preocupado com a saúde, com tudo. Saúde, dinheiro, família, trabalho, ou se você é adolescente, escola. Porque a gente pensa mil vezes antes de falar alguma coisa pra outra pessoa. A gente analisa, assim, eu falo por mim, né? Eu analiso muito antes de falar pra outra pessoa o que eu tô sentindo ou o que eu tô pensando. Eu prefiro mil vezes escrever num caderno, escrever o que eu tô sentindo do que falar pra alguém. Porque pra mim é muito difícil. Porque eu não sei, pra mim é tudo um caos. Eu penso mil vezes antes de. Todo dia eu acordo e muitas vezes eu penso no que vai acontecer no dia, de alguma coisa vai acontecer mal, alguma coisa ruim vai acontecer. E eu me sobrecarrego muito. E. Ai, gente, é difícil. E assim, a minha preocupação em relação aos problemas é muito. É, é uma coisa que eu acrescento 10 mil vezes o que não era pra acrescentar a preocupação, entendeu? Tipo, se você fala pra mim que quer conversar comigo e depois fala, deixa que eu te falo amanhã. Gente, eu vou pensar que eu vou criar situações que não era pra criar naquela situação e eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir fazer nada até você falar comigo e assim, muitas das coisas que acontecem, por exemplo, essas preocupações, muitas das vezes, essa preocupação, esse medo, esse pânico que geralmente a gente tem, muitas vezes acaba interferindo no nosso dia a dia, como eu citei no exemplo, falando que, por exemplo,
a situação de você me falar que vai falar uma coisa, mas depois falar que vai ser amanhã, eu vou criar situações, eu vou achar que você não quer mais ser, não quer mais falar comigo, que você, eu vou criar mil e uma situações que não eram pra ser criadas. Eu vou ficar acordada a noite inteira pensando no que você vai falar. Então, isso acaba interferindo no dia a dia, eu vou acabar não fazendo nada por conta de que você me falou aquilo. E eu vou tentar explicar mais ou menos alguns sintomas é, normais, normais. E os que eu tenho em crise de ansiedade. Geralmente, quem tem a tag, geralmente tem tem irritabilidade, tensão muscular, dores de cabeça, sua muito. Geralmente, eu em crise suo gelado demais. Dificuldade para dormir e também muita dificuldade de ficar, às vezes, acordado porque você acaba não dormindo. Eu tenho muita dificuldade para dormir. Fadiga, que você se sente muito cansado. Muito cansado e aquela sensação de cansado, sabe? Que você não quer fazer nada. E eu fico facilmente assustada com qualquer coisa, com qualquer coisa. Eu sou muito fácil de assustar. Surgimento de tremores. O que seria isso? Eu pesquisei, gente. Eu vou deixar os downloads não, os sites que eu pesquisei. Tremores, muitas vezes eu tô ansiosa, eu fico tremendo os braços, eu como minhas unhas por isso. E eu tenho calos no dedo, porque em alguns dedos eu mordo pra aliviar a pressão do que eu tô sentindo. Necessidade de ir ao banheiro, eu vou ao banheiro mil e uma vezes por dia, eu vou toda hora no banheiro praticamente. Muitas vezes sinto náusea, dor de estômago por estar pensando em outras coisas que eu não deveria pensar. Dificuldade de me concentrar, isso também afeta na transtorno de déficit de atenção. Inquietação e sensação de estar sempre nervoso. Eu tenho sempre a sensação que eu tô nervosa, que eu tô brigando com alguém. E nem sempre é isso, sabe? E eu sou muito preocupada e muito. Eu sou muito preocupada com tudo. Eu li, ó, gente, até anotei, fiz minha pesquisa, né? Mais ou menos pra vocês entenderem. É, eu acho que eu sempre tô irritada. É, assim, quando eu tô em crise de ansiedade, minha boca fica fria, fria não, boca seca. E aqui meus lábios parece que formiga, meus braços formigam, minhas pernas. Meu coração fica muito acelerado mesmo. E eu sinto bastante dor no peito por conta disso. E parece que eu vou desmaiar, parece que eu vou morrer, essa sensação. E eu tenho muito calafrio. E tipo, quando você faz assim, tipo, muito calafrio. Ai, gente. É muito difícil, porque assim, muitas pessoas não entendem quem tem esses transtornos passam. Muitas vezes eles acham que é preguiça nossa de não querer fazer as coisas, que é preguiça de fazer isso, é preguiça de fazer aquilo, que a gente não quer aprender ou que não quer fazer tal coisa. Mas assim, eu falo por experiência própria. Para mim é muito difícil conseguir fazer coisas no dia a dia. Pra mim é muito difícil aprender alguma coisa nova. Eu tenho que fazer várias vezes até eu tentar entender muitas das coisas que alguma coisa que você falar pra mim, eu vou pensar, por exemplo, é... deixa eu ver. Muitas das coisas, alguns ditados, algumas coisas eu não entendi o que era, eu levava como sério, sabe? Eu levo muito a sério as coisas, eu tenho essa dificuldade mesmo, uma barreira, eu levo muito a sério as coisas. Agora, hoje, depois que eu comecei a passar no psiquiatra, eu comecei a ter menos esses de levar muito a sério, de tentar entender o que é brincadeira e o que é sério, sabe? Então, o psiquiatra me ajuda muito. E assim, passar para psicólogo também é muito importante para você também tentar se entender. Além disso, tentar quebrar as barreiras da sociedade nos impõe, sabe? Tentar ser você mesmo, mesmo com essas suas barreiras, sabe? Eu já ouvi falar que ansiedade é frescura, que ansiedade não é doença, que o TDAH também. Essas duas.
Eu não sei se eu posso chamar de doença, gente. Pra mim, é doença, gente. É, que não são reais, gente. Que é invenção nossa, que a gente tá fazendo isso por drama, mas, gente, eu acho super errado você falar que a dor da outra pessoa só porque você não vê o que ela tá sentindo não é válido. Gente, dói tanto, tanto, tanto. É, além da tag, existe várias outras fobias, além da transtorno transtorno de atenção generalizada. A gente tem a fobia social, que é quando a pessoa tem medo de ir a algum lugar com pessoas, sabe? Tem as fobias específicas, que eu até dei uma olhada ao medo de alguma coisa, de algum objeto, de algum animal. Tem o pânico, que a pessoa, tipo, ela tá normal e do nada ela tem uma crise de pânico. Tem a agorafobia, que é medo de aglomerações ou situações, que é dificuldade de socorro. Gente, eu pesquisei tudo, a maioria das coisas, né? Temos o toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é quando você lava a mão várias vezes, eu não sei como explicar, mas lava a mão várias vezes, arruma a mesma coisa várias vezes. Aí tem mais uma que eu vi que é o transtorno de estresse pós-traumático, que quando alguém vai pra guerra ou que alguém foi assaltado, isso daí desenvolve desenvolve depois de alguma coisa que você teve trauma, né? Uma experiência traumática. Assim, tem tratamento, todas acima sem tratamento, mas pelo que eu vi, geralmente não tem cura. O que eu tenho não tem cura. Tem tratamento, tomara que um dia tenha, mas isso faz parte da minha vida. E eu tentei explicar mais ou menos o que é a minha condição, o que eu tenho, porque muitas pessoas acham que eu, na escola, quando eu era mais nova, achavam que eu não queria aprender, assim, pelas crianças, sabe? Que eu não queria aprender, que eu era meia burrinha da sala, que eu era diferente, que. Gente, por favor, ajuda essas pessoas. Se você percebeu que seu amigo é diferente, que ele não consegue aprender, ou pode ser que ele não queira mesmo aprender, ou porque ele tem algum problema. Professores, eu estou terminando minha faculdade de pedagogia. Professores, prestem muita atenção nos seus alunos, que muitas das vezes ele não é um aluno burro, ele não é um aluno que não quer aprender. Muitas vezes ele tem essa condição, alguma coisa que está empatando ele e ele precisa é, saber o que está acontecendo, sabe? Que muitas vezes pode ser isso. E tem pessoas que falam que, por exemplo, autismo, ou ansiedade, depressão, transtorno de déficit de atenção, que são condições que, como se fossem doenças mesmo. Quis nascer com autismo, ninguém quis nascer com depressão, ou ter depressão, ou nascer com ansiedade, ou ter TDAH, ou adquirir isso, que tem várias formas, ou é genética, ou é alguma trauma fetal. Ninguém quis ter isso. Gente, eu tô. Então, ninguém quis ter isso, ninguém quis nascer com isso. Então, por favor, gente, respeitem mais essas pessoas que não são especialistas, gente. Ninguém quis nascer com essa condição. Não sou especialista no que eu tô falando. E eu estou falando sobre o que eu sei de mim, o que eu conheço de mim. Então, eu em crises, geralmente eu me tremo muito. Eu choro muito, sou muito. Eu acredito muitas vezes no que você fala, e aquilo às vezes pode ser uma brincadeira. Geralmente eu levava muito a sério, eu sou muito, muito impulsiva. Menos agora, né? Que eu tô conseguindo controlar com acompanhamento médico. Então sempre tem um acompanhamento médico pra saber o que está acontecendo com você ou com a sua condição, pra descobrir o que tá acontecendo, né? Então sempre tem que ter o apoio da sua família, e das pessoas que você gosta, sabe? Pra te ajudar a ter forças a conseguir quebrar barreira por barreira. Eu tentei explicar, gente, mais ou menos. Eu pesquisei, vou deixar o site
os sites ali na descrição e tomara que vocês tenham gostado. Um beijo.